Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos analisar uma questão ou duas questões importantes sobre improbidade administrativa. Se você me perguntar, professor, qual o assunto que você pode dizer sem sombra de dúvida que quase que certamente estará nas provas da advocacia pública? Sem sombra de dúvida, um dos principais assuntos que você tem que prestar atenção para as provas de advocacia pública é improbidade administrativa. É preciso estudar a lei de improbidade administrativa, é preciso estudar os atos de improbidade administrativa e é preciso estudar a ação de improbidade administrativa, porque isso pode cair em constitucional, pode cair em administrativo, pode cair em processo civil. Então, nesse caso, são muitas disciplinas que podem cobrar improbidade e você fica meio que refém do assunto. Não dá para fazer prova dos concursos da advocacia pública sem um bom conhecimento em improbidade administrativa. Então hoje nós vamos ver duas questões cruciais em improbidade administrativa, questões que vivem caindo em concurso público e que nesse caso específico você não pode se dar o luxo de não saber se quiser se dar bem nas provas de procurador. Vamos lá! Duas importantes questões sobre improbidade administrativa. A primeira delas diz respeito à remessa necessária nas ações de improbidade. Imagine que você está lá na sua segunda fase e o examinador pergunta se cabe ou não remessa necessária nas ações de improbidade. Inicialmente, a jurisprudência entendia que não cabia remessa necessária nas ações de improbidade porque você não tinha previsão disso na lei de improbidade administrativa e o CPC se aplica à improbidade administrativa no que diz respeito à ação de improbidade de forma subsidiária. Não tendo isso na lei de improbidade administrativa, deu a entender a jurisprudência que o legislador não quis aplicar a remessa necessária à ação de improbidade, como, por exemplo, fez o legislador na ação popular. A ação popular, artigo 19, prevê remessa necessária na ação popular. Então, num primeiro momento, a jurisprudência entendeu o seguinte: na lei da ação popular existe a previsão de remessa. Na LIA não há previsão de remessa, é porque o legislador não entendeu necessário a remessa necessária na ação de improbidade. Num determinado momento, a jurisprudência guinou 180 graus para dizer o seguinte: não, é possível sim a aplicação da remessa necessária na improbidade. O fato de não existir previsão específica na LIA significa dizer, nesse caso específico, que nós aplicamos analogicamente a lei da ação popular e o seu artigo 19, vamos aplicar de forma subsidiária o CPC para entender se incabível a remessa necessária na ação de improbidade, e esse hoje é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja no recurso especial 1.220.667, o STJ diz o seguinte, dou provimento aos embargos de divergência para que prevaleça a tese do acórdão paradigma, havia divergência entre turmas, essa decisão é de seção, de que é cabível o reexame necessário na ação de improbidade administrativa, nos termos do 475 do CPC de 73, no momento do julgamento estava justamente em discussão a aplicação da remessa necessária do CPC de 73, mas não muda em relação ao CPC 2015 e determina o retorno dos autos para o tribunal de origem a fim de prosseguir no julgamento, e no caso específico seria o julgamento da remessa necessária. Então, nos termos da jurisprudência do STJ, você pode dizer que sim, cabe remessa necessária na ação de improbidade em duas situações: em caso de improcedência do pedido e em caso de extinção do feito sem resolução do mérito, que são as duas situações em que a sentença do juízo prejudica os interesses da Fazenda ou do Ministério Público, cabendo, portanto, remessa necessária. O que é importante estabelecer é a possibilidade, é a aplicação analógica do artigo 19 da Lei da Ação Popular e a aplicação subsidiária do CPC. Tudo isso somada à jurisprudência do STJ, justamente para entender ser cabível nessas duas hipóteses, improcedência do pedido e extinção do feito sem resolução do mérito. O segundo grande questionamento, a segunda questão acerca da improbidade administrativa, diz respeito à possibilidade de nulidade da sentença na ação de improbidade quando inexistente a defesa preliminar, aquela defesa prévia, aquele pedaço da lei de improbidade administrativa que estabelece justamente a análise do juízo acerca do recebimento ou não da petição inicial na ação de improbidade. Bom, para entender isso direitinho, vamos à LIA e ao seu artigo 17, parágrafos 7º, 8º e 9º, para entender direitinho essa parte preliminar de defesa do acusado na ação de improbidade,
que é justamente o momento em que o juiz decide receber ou não a petição inicial de improbidade. Parágrafo 7º diz o seguinte, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, perceba, não é uma citação, para oferecer não contestação, mas manifestação por escrito. É isso que se chama de defesa prévia, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Então, de forma prévia, o acusado requerido na ação de improbidade ele é notificado para apresentar manifestação por escrito e o juiz, recebida a manifestação, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, ou seja, rejeitará a inicial, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Então aqui o juiz no parágrafo 8º ele rejeita a petição inicial na ação de improbidade e perceba que nesse caso o réu acusado requerido na ação de improbidade sequer chegou a ser citado. No parágrafo 9º diz, recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Aí tudo bem, o juiz recebeu o inicial e feita a análise prévia, ou seja, a manifestação prévia do acusado, o juiz entendeu por bem receber a inicial da ação de improbidade e agora ele cita o réu para apresentar contestação depois dessa fase de defesa preliminar. Você pode estar me perguntando, professor, quais são os efeitos do recebimento ou do não recebimento da petição inicial para fins de recurso? Bom, se o juiz recebe a inicial, essa decisão desafia agravo. E aí você pode perguntar, professor, mas no rol do 1015, qual a hipótese de agravo? Não precisa nem ir para o 1015 do CPC. O agravo é cabível nos termos do próprio parágrafo 10 do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. O não recebimento da inicial, em contrapartida, desafia a apelação. E faz sentido, porque se o juiz recebe a inicial, ele não extingue o feito. O feito tem continuidade, essa decisão ela é recorrível por agravo. Se o juiz não recebe a inicial, então o feito morre ali. O processo se extingue, essa decisão tem caráter de sentença e contra ela cabe a apelação. Uma outra dúvida muito comum nesse ponto, e você pode estar se perguntando, é o seguinte, professor, e se o juiz tiver dúvida se recebe ou não a inicial em ação civil pública? Porque a manifestação prévia do acusado é uma manifestação prévia. Pode ser que ela não tenha todos os elementos necessários à configuração da defesa do ato de improbidade e pode ser também que com a inicial você não tenha ainda a fase probatória e o juiz não esteja 100% convencido de que há ali um ato de improbidade. Bom, no caso de dúvida, nós temos jurisprudência do STJ que diz o seguinte, o STJ tem firme posicionamento no sentido de que, existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, ainda que fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no artigo 17, parágrafos 7º, 8º e 9º, que são justamente os que estamos estudando, da Lei de Improbidade Administrativa, vale o princípio do indúbio pró sociedade, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. Então, na dúvida, deve o juiz receber a petição inicial na ação de improbidade para discutir na fase probatória e, portanto, chegar a uma sentença, seja condenando o réu em improbidade, seja o absolvendo. Muito bem, essa decisão do juiz de recebimento da inicial ou de não recebimento da inicial, no que diz respeito ao artigo 17, é justamente a decisão que finaliza o que se entende por defesa prévia. A grande pergunta aqui é a seguinte, justamente o que está aqui, a ausência dessa fase preliminar, a ausência dessa defesa prévia do acusado de improbidade, anula o processo de improbidade, chegando a anular uma sentença em improbidade. Imagine, por exemplo, que o processo iniciou, o juiz não estabeleceu o cumprimento da fase preliminar, não notificou o réu para a apresentação de defesa prévia, citou e ele apresentou contestação, chegou a uma sentença de improbidade. O réu na apelação diz o seguinte, o juiz desobedeceu a LIA no artigo 17, parágrafo 7º, 8º e 9º, porque não estabeleceu a defesa preliminar. Então essa sentença é nula. Isso procede? Vamos ver. O STJ tem uma jurisprudência que diz o seguinte, a ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no artigo 17, parágrafo 7º da LIA, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo. Então, nesse caso, essa decisão de estabelecer um processo de improbidade sem a defesa prévia só vai gerar a nulidade do processo e posterior sentença
se o réu demonstrar a existência de prejuízo com a ausência do procedimento prévio de recebimento da inicial da ação civil pública. Aí você pode dizer, professor, isso aqui é tranquilo, isso não cai em concurso não. Ah é? Tá, vamos lá. CESP 2018, PGE Sergipe diz o seguinte, no que concerne à ação de improbidade administrativa, redija um texto dissertativo que responda de forma fundamentada e de acordo com a jurisprudência atual do STJ aos seguintes questionamentos. Primeiro, a sentença de improcedência se submete ao regime de remessa necessária? Nós vimos que se submete, mas na prova você não vai simplesmente colocar ponto 1, se submete. Não é assim que se responde. 2. Pode ser considerada válida a sentença condenatória prolatada em processo se não tiver ocorrido a notificação do acusado para a apresentação de defesa preliminar prevista em lei? Sim, ela pode ser considerada válida, ela só será anulada se, nesse caso, o réu, na ação de improbidade, demonstrar prejuízo. Mas também você não responde assim diretamente, é preciso construir um texto dissertativo para responder esses dois questionamentos. Então você vai demonstrar conhecimento sobre improbidade, sobre ato de improbidade, sobre ação de improbidade, sobre remessa necessária e sobre, nesse caso específico também, a possibilidade de convalidação da sentença, mesmo na situação de não termos uma defesa preliminar nos termos da LIA, salvo se o acusado demonstrar aqui prejuízo. Aí você pode, inclusive, demonstrar conhecimento adicional sobre essa fase da defesa prévia, justamente apresentando quais os recursos cabíveis do recebimento ou não da petição inicial e também o que é que o juiz deve fazer em caso de dúvida. Mas isso é coisa que você aprende mais no meu curso de segunda fase. Se você tiver interesse, veja aqui na descrição desse vídeo, existem os links para os cursos atuais de segunda fase que eu estou ministrando no momento. Eu sou Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.